Eu gostaria de compartilhar com você agora um texto da Palavra de Deus que está lá em Colossenses, capítulo 1, no versículo 13. Colossenses, capítulo 1, no versículo 13 até o 23. Vamos ler? Diz assim a Bíblia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas dê a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado. Que ela seja alimento, que ela seja vida para todos nós, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, para que você entenda o texto que nós acabamos de ler, eu preciso te falar um pouquinho do contexto do qual esse texto Paulo escreveu. Aqui ele está escrevendo essa carta para os irmãos colossenses. E, irmãos, pensa numa igreja que era cheia de amor. Pensa numa igreja que tinha atitude e comportamento de fé. Era essa igreja, a igreja de Colossenses. Era uma igreja avivada, era uma igreja que tinha amor pelos santos. Paulo disse que ele não podia deixar de dar graças a Deus. Toda vez que ele orava por esses irmãos. Tamanha era a fé, tamanho era o amor que estava no coração desses irmãos. Mas também, dentro dessa igreja, irmãos, havia algumas pessoas que estavam espalhando dentro da igreja certas heresias. Né? Uma dessas heresias era para tentar destruir a doutrina de Cristo, para tentar destruir quem Cristo era. E então, o que Paulo tem que fazer? Ele tem que escrever essa carta para destruir, para acabar com esses falsos argumentos, com essas falsas doutrinas que estavam nascendo no meio da igreja. E é interessante, irmãos, que ele no início do texto, ele começa dizendo assim, ó, ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que interessante, irmãos. A primeira coisa que acontece na vida minha e na sua e na minha vida é isso aqui, ó. Cristo Jesus, ele vem sobre nós e nos liberta do império das trevas. E o segundo ponto é que ele nos transporta. É um transporte. Nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Nos transporta para o reino de Deus, irmãos. E é interessante isso, porque então nós éramos escravizados pelo império das trevas. O simples fato, irmãos, de não pertencermos ao reino de Jesus, já nos deixa vulneráveis para a opressão do inimigo. É isso mesmo. Imagine isso. Aqui a Bíblia ela deixa bem claro que se eu não pertenço ao reino de Jesus, se eu não estou dentro do reino de Jesus, uma hora ou outra, o império de Satanás exercerá domínio sobre a minha vida.
E é isso que ele está dizendo, que nós éramos escravizados pelo império das trevas. Mas Cristo vem, então, e nos liberta, é o primeiro processo, e depois nos transporta para o seu reino. E então nós chegamos ao reino de Jesus. É interessante, irmãos, que esse transporte ele é exclusivamente de Cristo. Todo o preço foi pago por Ele. Toda a obra é dele. O nosso papel nesse processo foi simplesmente abrir a porta do nosso coração, como diz em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. O nosso papel nesse processo é abrir o nosso coração e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Mas o transporte, a libertação, é obra do nosso Senhor. E aqui Paulo argumenta e diz que é Ele quem transporta, é Ele quem nos tira desse império de trevas, e é Ele quem nos traz para o seu reino. É uma obra maravilhosa, a obra do Senhor Jesus. E é interessante, irmãos, que após sermos transportados, um processo começa em nós, uma mudança começa em nós. E talvez você me diz assim, Samuel, qual é a diferença entre império e reino? Porque aqui você percebe que Paulo está dizendo que transporta do império das trevas e leva para o reino de Cristo. Pois bem, é simples, irmãos. Império, quem pertence ao império são escravos, são pessoas que são subjugadas. E agora, quem pertence ao reino são filhos amados de Deus. Amém? São filhos e filhas amados. Essa é a diferença entre o império das trevas e o reino de Cristo Jesus. Essa é a diferença daqueles que não servem, daqueles que servem. Uns são tidos como escravos, são forçados, são oprimidos. Agora outros podem viver e permanecer na misericórdia e bondade do seu Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Então Paulo continua descrevendo, ele continua dizendo sobre a obra consumadora de Cristo sobre nossas vidas. E uma vez que nós estamos no reino dele, sendo filhos amados de Deus, nós recebemos atributos de sermos co-herdeiros com Cristo. É isso mesmo. Passamos a nos tornar participantes do seu reino. Somos participantes do reino dele como filhos amados de Deus. E aqui no verso 14, a Bíblia diz que nós, neste reino, nós recebemos redenção e remissão dos nossos pecados. É isso mesmo. E a primeira coisa que nós recebemos nesse reino é redenção. Se você puder anotar essa palavrinha aí. Redenção. Redenção, irmãos, é basicamente aliviar a carga. É retirar a carga de nossos ombros. Na escravidão, você é forçado. Na escravidão, a sua identidade é destruída. Você é conhecido como escravo. Você não tem identidade. Mas agora, uma vez recebido no reino de Deus, você se torna filho, você recebe uma identidade. E sabe o que acontece? Acontece o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. O que Jesus disse para nós. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, isso é muito poderoso. Sabe, o reino de Cristo, ele vai na contramão de tudo aquilo que nós um dia vivemos e experimentamos no império das trevas. Porque se um dia estávamos sobrecarregados, se um dia estávamos com um peso sobre nossos ombros, agora ele diz, a mensagem de convite para mim e para você é: vinde você que está cansado, vinde você que está sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós recebemos esse alívio, recebemos essa libertação desse jugo que tanto pesa sobre nós. O jugo é retirado. No reino de Deus, irmãos, o peso é retirado. Sabe de uma coisa, gente? Tem muita gente ainda carregando fardos do passado. Tem muita gente ainda sofrendo, mesmo no reino de Jesus, ainda carregando um peso do passado, ainda carregando as difíceis cargas que o inimigo colocava sobre ela. Ei, meu querido, deixa eu te falar uma coisa nessa noite, deixa eu te falar, joga fora essa carga,
Lança fora este fardo, isso não te pertence mais. Ei, deixa eu te falar, Deus já lançou esse fardo fora. No dia que você levantou a sua mão e o recebeu na sua vida, o Senhor, Ele fez questão de tirar isso da sua vida. Então, por favor, pare de ficar carregando aquilo que Deus já lançou fora. Você agora recebeu a redenção, você recebeu a regeneração que vem através de Jesus, você recebeu o alívio, então pare de sofrer com aquilo que o inimigo um dia colocou sobre a sua vida. Aqueles irmãos estavam presos, eles estavam presos em uma cultura totalmente ainda, para não dizer legalista, mas com uma influência muito forte de uma carga do passado, tentando levar algo que o inimigo tinha colocado sobre eles para o reino de Jesus, e não funciona, meu irmão. Ei, você está no reino de Cristo Jesus, e aqui, no reino de Jesus, os fardos são tirados, o peso é retirado. E Paulo diz, não é só a redenção que você recebe, você também recebe a remissão dos seus pecados. Você primeiro recebe redenção, o peso é tirado, você agora pode andar com a cabeça erguida. E em segundo ponto, você recebe a remissão dos seus pecados. E o que é remissão, Samuel? Remissão é nós termos os nossos pecados perdoados, é sermos limpos, é viver uma vida sem culpas, é sermos livres, podendo de fato determinar aquilo que nós queremos para o nosso futuro. Sermos redimidos, recebermos a remissão de nossos pecados, é poder ter uma vida livre. Tem muita gente que não tem uma vida livre. Tem muita gente que não consegue ser livre da culpa. Tem muita gente que não consegue se sentir limpo. Tem muita gente que não consegue tomar decisões através da sua liberdade, a partir da sua liberdade. Por quê? Porque ainda estão aprisionados, porque ainda estão escravizados com uma mentalidade de culpa, ainda estão sentindo o peso da culpa em suas vidas, ainda não conseguem se sentir purificados. E a culpa, irmãos, a culpa é como uma erva daninha que cresce num terreno, um terreno que não se percebe perdoado. Vou repetir isso. A culpa é como uma erva daninha que cresce somente em terrenos que ainda não entenderam que foram perdoados, que ainda não se sentiram perdoados. E por isso, vive uma vida de opressão o tempo todo, vive uma vida de limitação. E eu te pergunto uma coisa nessa noite. Quanto vale o preço do perdão? Quanto vale o preço do perdão? Era o que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos. Quanto vale o preço do perdão? Tem muita gente que não consegue orar, pois se sentem culpados. A hora que começa, fecha os olhos e começa a dizer, de repente vem os pensamentos, a consciência começa a acusar e dizer, você vai orar? Você vai orar? Você que cometeu tantos pecados no passado, você tem coragem de pedir algo para Deus? E aí, de repente, aquela vozinha vai crescendo e vai te diminuindo. E aí, quando você pensa que não, você já esqueceu de orar, você já parou, você já não tem mais forças, você já não tem mais ousadia. Por quê? Porque a culpa tomou conta de você, porque a culpa tomou conta do seu coração. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, Ele já perdoou. Ele já perdoou. Ei, Jesus já perdoou. Mas tem gente que fica ainda se sentindo preso nessa cadeia de culpa. Jesus já libertou, mas ainda está preso. Ei, olha o que a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 29, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que Jesus, ele estava passando, e então João Batista o viu, o avistou, e então quando João Batista viu Jesus, ele virou e disse para todo mundo que estava assim ao redor dele, disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ei, meu irmão, Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que nos limpa de nossa culpa. O inimigo, nós sabemos que ele é o acusador. Nós sabemos que o tempo todo ele vai tentar destruir a nossa identidade como filhos de Deus, como filhas de Deus. Nós sabemos que o inimigo o tempo todo vai lutar contra a gente. Mas Deus é quem nos livra dessa mentalidade de culpa.
Ele nos livra da mentalidade de culpa e nos dá uma mentalidade de consciência. É isso mesmo. Ele nos livra de uma mentalidade de culpa e nos dá uma mentalidade de consciência. É isso. Aqui você entende que foi perdoado, mas que as consequências do ato permanecem, pois esse é o resultado do plantio. Quando o inimigo ele te acusa, ao contrário disso, Deus ele te dá uma consciência. E é isso mesmo, uma consciência. Como consciência, Samuel? Quando você olha para a sua vida, para um ato pecaminoso, e você se arrepende diante de Deus, Deus então vai lá e te dá uma consciência. E diz assim, Samuel, porque você errou, eu vou te perdoar, mas a consequência disso certamente virá. O que está escrito lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7? Eu vou abrir aqui para você ler. Gálatas 6, 7. Olha o que a Bíblia diz. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É isso, irmãos. O que Deus nos dá é essa mentalidade, a mentalidade de que, se um dia nós pecarmos, nós seremos perdoados, mas a consequência virá sobre nós, e essa consequência, Deus ele não vai retirar. Ele não vai tirar de nós. Por quê? Porque foi ato totalmente de nós plantio. Nós plantamos isso. Então, em algum momento nós iremos colher. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que quando Deus te perdoa, Ele não tira a consequência do pecado, mas Ele tira a culpa que o pecado exerce sobre mim, sobre você. Isso é tão forte, irmãos. Isso é tão forte que muita gente vive aprisionado. Esses dias eu estava vendo um especialista falando sobre o assunto e ele dizia o seguinte, que a tecnologia vai avançar muito e uma das coisas que a tecnologia não vai conseguir fazer, que é colocar na inteligência artificial, é a culpa. Por exemplo, eles podem criar um robô aí e o robô pode ser o top das galáxias, mas esse robô jamais terá a capacidade de se sentir culpado. Ele pode ter qualquer comportamento errado. Mesmo assim, ele não vai se sentir culpado. E essa consciência, eu e você temos ela. Nós a temos. E agora, o que o inimigo faz? Ele usa essa consciência que temos para nos subjugar e dizer assim, você não é filho amado de Deus coisa nenhuma, você não está com nada, Deus não vai te ouvir em momento algum. E aí, nos prende. Mas o que o Senhor vem? Jesus vem e nos liberta, porque Ele traz remissão de nossos pecados. Ele limpa a nossa culpa, sem tirar nossa consequência, mas Ele limpa a nossa culpa. E é isso que Paulo está dizendo. E aí, irmãos, por fim, Paulo, ele deixa bem claro quem é Jesus. Ele vai discorrendo sobre o assunto, e ele diz para aqueles irmãos quem é Jesus. E ele fala assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo deixa bem claro quem Jesus é. Talvez você tenha dúvidas, mas eu não conheço a Deus, eu nunca vi Deus. Mas se você pegar os evangelhos e olhar para a pessoa de Jesus, ali você verá Deus. Ali você verá o Deus invisível. Na pessoa de Jesus, você verá Deus, você encontrará Deus. É isso que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos. Jesus, Ele é o primogênito. Jesus, Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Não é isso que nós lemos? A Bíblia diz que pelas suas mãos todas as coisas foram criadas, e através dele, de Jesus, todas as coisas subsistem. Ou seja, tudo está no controle de Cristo, tudo está nas mãos de Jesus, inclusive a sua vida, meu irmão. Por que você vai temer? Por que você vai ter uma vida de ansiedade, de sofrimento, se o seu Deus, aquele quem te salva, aquele quem te restaura, que te perdoa, Ele está com a sua vida nas mãos dele? É Ele quem te sustenta, meu querido. É Ele quem te segura. E isso é que importa. Isso é o mais importante. Cristo Jesus te sustenta. Ele sustenta todas as coisas. E aí, irmãos, no versículo 19, a Bíblia diz assim, Paulo diz assim, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. É isso mesmo. Em Cristo Jesus reside toda a plenitude.
Toda a plenitude está em Jesus. E o que é plenitude, Samuel? Plenitude é abundância. Plenitude é não termos falta de nada. É vivermos uma vida abundante. E nessa noite eu te pergunto, o que te falta? O que está escasso na sua vida? Amor, alegria, paz, saúde, fé. O que está escasso na sua vida? O que não está pleno? Qual a área da sua vida que você não está vivendo plenitude? Qual é a área da sua vida que está tendo escassez? Ei, se o Senhor é o seu Deus, se é Ele quem te guarda, por que você está vivendo uma vida de escassez? Se Ele é o Deus que tem plenitude, se no seu reino é um reino de plenitude, por que está faltando coisas na sua vida, meu irmão? Tem muita gente que nesses dias está com falta de fé, não conseguem acreditar num futuro melhor, acreditam que tudo vai dar errado, tudo vai se tornar da pior maneira possível, vai ficar da pior maneira possível. Ei, meu irmão, deixa eu te falar, a fé é justamente crer contra todas as possibilidades. Ei, a vida abundante, a saúde, pertence a Ele. Nele reside toda a plenitude de saúde que você precisa, a paz que você precisa. Deus, Jesus tem isso em plenitude, em abundância para você. Esperança. A esperança que talvez está escassa na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, em Cristo Jesus, a plenitude dessa esperança. E eu quero falar um pouco sobre esperança nessa noite. Sabe, irmãos, eu tenho fé no meu coração e eu tenho crido nesses dias que após essa tempestade, o mundo vai ter uma transformação incrível. E sabe qual é a minha esperança? E eu quero profetizar isso sobre a sua vida. A minha esperança é que a partir desse momento, desse tempo que nós estamos passando, a partir desse tempo, eu espero e eu tenho esperança que os maridos darão mais atenção às suas esposas. Eu tenho esperança que as esposas, elas se unirão mais aos seus maridos. Eu tenho esperança, irmãos, que ao invés de presente, os filhos irão ganhar mais presença. Eu tenho fé, irmãos, que a partir desse momento, dessa tempestade, famílias estarão mais unidas, pais estarão mais próximos dos seus filhos. Eu espero que o amor, ele seja mas tão forte, mas não somente na rede social, forte em nossos lares, ao ponto que nós possamos até tocá-los, senti-los. Eu tenho esperança que os nossos cultos que prestamos a Deus, seja com a gente presente. Quanta gente antes dessa crise, vinha para o ambiente de culto, mas com a mente lá na casa, com a mente lá no negócio, com a mente lá fora, não estavam presentes. Vinham para cultuar, para adorar a Deus, mas não estavam presentes. Quanta gente vinha para esta reunião, uma reunião tão maravilhosa, e se perdiam. Eu tenho esperança, irmãos, que após essa crise, nossas reuniões serão cheias da glória, do poder de Deus. Eu creio que nossas reuniões tomarão uma dimensão espiritual tão forte, tão poderosa, que nós iremos ansiar pela próxima reunião, nós iremos ansiar pelo próximo culto. Eu tenho esperança, irmãos, que essa mudança, ela aconteça a partir de mim, a partir de você. Uma mudança de dentro para fora, uma mudança que alcance os 4 cantos da terra, que essa mudança, como a Bíblia um dia diz, que ela transborde como o bom perfume de Cristo. Então eu quero deixar aqui para você esses 3 pontos. No reino de Cristo, você encontra a redenção. No reino de Cristo, você encontra a remissão. E no reino de Jesus, a plenitude para a sua vida. Eu quero deixar esses 3 pontos para a sua vida. E eu quero que você, a partir deste momento, medite sobre isso. Você está tendo uma vida de redenção? Você está tendo uma vida de remissão?
e você tem uma vida plena? Esses são os 3 pontos que eu quero deixar para você. E nesse momento, eu quero direcionar a minha palavra a você. Você que está por algum motivo afastado dos caminhos do Senhor. Você que se perdeu no meio da caminhada. Você que se sentiu tão julgado, tão oprimido, mesmo no reino de Jesus, e decidiu se afastar. Eu quero falar para você nessa noite. Ei, o Senhor, Ele continua batendo a porta do seu coração. Ele continua mirando em você. Ele continua desejando te salvar. Ele continua desejando trazer redenção sobre a sua vida, trazer remissão sobre o seu pecado. Ele deseja trazer uma vida plena para você. E para isso, meu irmão, nós, os pastores da IBVB, nós criamos um grupo. Criamos um grupo de WhatsApp. E nesse grupo, você, exclusivamente para você, que deseja voltar para os caminhos do Senhor. Você, que talvez está sendo a primeira vez que está nos assistindo, está participando de uma reunião assim. E talvez você está dizendo assim, eu preciso tanto dessa plenitude. Eu preciso tanto ser aliviado desse fardo. Eu preciso tanto tirar esse peso que está sobre mim. É para você. Essa palavra é para você. Eu quero que você vá lá no Instagram da IBVB Formiga. E lá na bio tem um link lá. E você vai clicar nesse link. E esse link vai te direcionar para o nosso grupo. Lá, todos os pastores estão ali para te receber, estão ali para liberar uma palavra sobre a sua vida, para cuidar de você, para que você se sinta amado, amada por Deus. Então eu quero te fazer esse convite. Sai daqui agora e você vai lá no Instagram e entra lá no IBVB Formiga. E também no IBVB, no Instagram do Pastor Alvim. Lá também tem o link, lá na bio dele, e você vai entrar e vai justamente, rapidamente, já ser direcionado para o nosso grupo lá. Tá bom? Eu quero orar pela sua vida também. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Eu sei, irmãos, que os dias são difíceis, né? Essa semana eu participei de células online, videoconferência, e todo mundo meio apreensivo, com o coração apertado. Irmãos, o nosso Deus, Ele ainda sustenta todas as coisas. Ele ainda garante a nossa subsistência. Ele ainda sustenta todas as coisas, inclusive você, inclusive o seu trabalho, inclusive a sua saúde. É o Senhor Deus que nos sustenta. Por isso eu quero orar pela sua vida, para que Deus traga paz ao seu coração, para que o Senhor traga plenitude sobre a sua vida. No nome de Jesus, eu quero orar com você nesse momento. Como você está? Curve a sua cabeça neste momento. O Espírito do Senhor tem ministrado o meu coração aqui, irmãos. O Espírito do Senhor tem ministrado ao meu coração aqui. Que tem gente do outro lado da tela que estava pensando em desistir. Que estava pensando em meter o pé no balde. É para você. Essa noite o Senhor escolheu para falar o seu coração. Essa noite o Senhor escolheu para marcar a sua vida. Essa noite o Senhor escolheu para destruir todas as obras das trevas na sua vida. O Deus de amor, de bondade e misericórdia, Ele alcança o seu coração nessa noite. Paizinho Santo, meu Deus, eu oro nesse momento por esse coração que está apertado, Senhor, por essa vida que está, ó Deus, sofrendo, se sentindo a pior pessoa, meu Deus, porque não consegue se ver perdoado por Ti. Ah, Espírito Santo, o Senhor que é o Consolador, o Senhor que é o amigo bem presente, vá de encontro agora a este filho, a esta filha que está nesse quadro de depressão, e traz vida,
e traz abundância, Senhor, e traz salvação, traz libertação, meu Deus. Meu Senhor, eu oro para que as cadeias sejam quebradas. Ó Deus, eu oro para que os grilhões sejam destruídos agora, e para que a paz que excede todo entendimento alcance esse coração agora, Senhor. Alcance este coração agora, meu Pai. Inunde essa vida de paz. Eu oro para você agora, meu irmão que está enfermo, no nome de Jesus. Receba a cura agora, no nome do Senhor Jesus. Eu oro para você agora que está depressivo, em nome de Jesus. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. Para você que está amedrontado, está temeroso, eu oro nesse momento e profetizo agora no nome de Jesus saúde, eu profetizo vida, eu profetizo ousadia, espírito de ousadia sobre você, no nome de Jesus. Que as cadeias espirituais sejam quebradas, que os grilhões sejam destruídos, na autoridade do nome de Jesus. Que esta igreja, ó Deus, que esta igreja, a igreja que está espalhada, Senhor, pelos quatro cantos dessa cidade, pelos quatro cantos dessa nação, nós abençoamos a tua igreja, Pai, e profetizamos vida, profetizamos, Pai, unção de ousadia, unção de coragem e sabedoria sobre a nação brasileira, sobre a cidade de Formiga. Senhor, nós oramos no nome de Jesus, abençoando. Eu oro também, Senhor, por todos os profissionais da saúde, meu Pai, esses homens e mulheres que estão doando a sua vida em prol do próximo. Nós oramos agora, declarando vida, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Meu irmão, eu quero dizer para você mais uma vez, vai lá, entra lá no grupo. Eu tenho certeza que Deus, o Espírito do Senhor, Ele está almejando tocar no seu coração. O Senhor quer pastorear a sua vida novamente, e eu faço esse convite para você. Vai lá, agora, não perca tempo. Não deixe que nenhuma semente do mal roube essa palavra, essa mensagem do seu coração, mas que o Senhor venha guardá-la, no nome do Senhor Jesus. Eu quero dar a bênção apostólica nesse momento, e quero te lembrar que nós estamos o tempo todo tendo lives no nosso Instagram, tá bom? Então você pode acessar o Instagram todos os dias, que nós teremos uma live lá, às 7 horas da manhã, 15 horas da tarde e 19 da noite, tá bom? E sexta-feira teremos um culto abençoado, e você, é claro, é o meu convidado de honra, está aqui participando, adorando ao Senhor. Erga sua mão. Que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus estejam sobre você. Vá em paz, fique em paz, e que o Senhor vos abençoe. E enquanto